dar início e no final a gente faz a oração, uma oração de louvor por esse momento. Tá bom? Pode começar, Elisete. Quem tiver caneta, lápis, que quiser ir anotando, possa fazer as suas anotações para... Boa noite, meninas. Boa noite, Luciano. A paz esteja com cada uma. E é uma responsabilidade muito grande e uma alegria muito grande também poder estar com vocês mais uma vez e transmitir este conhecimento deste livro tão importante. Para nós, né? Para nós, mulheres, é um livro muito importante. Então, na semana passada, só lembrando rapidamente, nós falamos sobre Deus colocou dons na alma feminina. Todo dom é uma tarefa, portanto, deve ser desenvolvido e trabalhado. Então, toda mulher educadora, vocês lembram que nós falamos sobre isso, né? Toda mulher educadora, toda mulher dinâmica, toda mulher tem sensibilidade ímpar. Se a gente fosse discorrer sobre isso, seria outra formação. Toda mulher tem o dom de se doar, toda mulher tem o dom da resiliência, e toda mulher tem o dom da intercessão. Aqui nós poderíamos dar inúmeros exemplos. E como nós rezamos nas virtudes, como é lindo, né? Nós rezamos as virtudes de Santa Rita, onde a gente vê obediência, paciência, caridade e amor. Então, a gente tem uma riqueza muito grande nessa oração, que pede para nós desenvolvermos as nossas virtudes, né? Mas essas virtudes que o livro traz para nós, elas são belíssimas, está intrínseca em cada mulher. Deus colocou essa sensibilidade para nós de uma maneira muito particular. É engraçado porque a gente tem essa dinamicidade, né? Você pode trabalhar num determinado local, mas você trabalha, você atende o telefone, você olha para, conversa em casa, vê como é que as coisas estão, orienta no almoço, faz... Então, essa dinamicidade feminina é uma coisa nossa mesmo, é particular da mulher. E a intercessão, né? Que belo que é a intercessão. Então, essa é só lembrando um pouco do que nós falamos da semana passada. E o livro também nos falou sobre a ausência materna na vida da mulher. Lembram? Quem participou, o quanto que a ausência da figura materna ou uma figura materna desequilibrada, doente, pode interferir diretamente na feminilidade da mulher, das suas filhas, né? E isso é comprovado. Não é uma coisa que nós estamos inventando, não. É uma coisa comprovada. Então, esse caminho que a gente vai fazer, a gente entende a partir daqui que nós não nascemos prontas, nós estamos caminhando e aprendendo a cada dia. E nem todas nós temos famílias perfeitas, as famílias margarinas aí das televisões, não é? Temos grandes desafios das nossas casas, então precisamos ter referências saudáveis, positivas, e a mulher é aquela que por si tem as virtudes tão especiais e consegue compreender e construir relacionamentos mais concretos, pois marcam profundamente uma criança. Olha o quanto isso é um peso para nós, mas também uma graça, saber que as nossas crianças, elas se espelham muito em nós, né? O livro trouxe também os deveres e exigências que cercam a mulher moderna e o quanto isso pode levar a sobrecarga e estresse. Nós falamos e discorremos muito sobre isso na semana passada, certo? Agora, nós vamos trabalhar fortalecendo as virtudes femininas. Todas as virtudes que nós falamos ali. Então, quando identificamos as virtudes presentes em nós e nelas investimos, tornamos-nos capazes de não estacionar nos nossos defeitos e feridas. Isso é muito importante para a gente colocar como ponto, porque muitas vezes nós sofremos
feridas, nós sofremos traumas, nós sofremos dores, e muitas vezes ficamos paradas nas feridas, nas dores e nos traumas. O que esse livro vai fazer com a gente? Ele vai nos mostrar um caminho para que nós consigamos levar adiante e descobrir essas virtudes que estão guardadas em nós, que muitas vezes, por conta das feridas e por conta dos traumas e das dores que vivemos, nós as escondemos, nós as guardamos, nós não as deixamos clara, não colocamos ela em evidência e não as utilizamos, né? Porque estamos cansadas, porque não acreditamos, porque sofremos com os desamores da vida, enfim, vamos discorrer aqui. Olha, que coisa mais interessante. Dos primeiros séculos, lá de Aristóteles, até hoje, nos dias atuais, vários ramos da filosofia e da espiritualidade, de maneira muito particular do cristianismo, apresentaram a dinâmica do desenvolvimento e aquisição das virtudes como um eficaz projeto de vida, capaz de nos conferir uma verdadeira musculatura psíquica, emocional e espiritual, que nos acrescenta uma sabedoria muito prática. Então, não é agora, não foi o padre Adriano Zandoná sabiamente nos coloca esse livro à disposição e nos orienta a como descobrir essas virtudes na nossa vida. Então, vamos agora, a gente já colocou algumas virtudes já ali, mas a melhor forma de superar o mal é alimentando e evidenciando um bem, concordam? Olha que legal. Quando nós lidamos com situações muito contrárias, a igreja, por exemplo, né, ela nos orienta a como? A rezar e a esperar e a elevar as nossas preces com louvores de agradecimentos. É isso que nós fazemos. Então, essa questão da espiritualidade, do bem vencer o mal, também parte daí, da nossa capacidade, da nossa resiliência, da nossa capacidade de ver além do que muitas vezes as pessoas estão vendo. As pessoas estão vendo o que é muito claro, que está ali para todo mundo, mas o que está aqui dentro ninguém vê. O que está aqui guardado em nós, cada mulher sabe qual é a cruz que carrega, qual é o medo, qual é a angústia, qual é a fragilidade que carrega em si, não é? Então, nós vamos trabalhar as virtudes para que o bem vença o mal, para que elas possam transparecer de forma a vencer todo o defeito ou ferida que foi desenvolvido, e isso vai acontecer através das virtudes que nós aprenderemos a desenvolver, a colocar em prática, né? E é muito lindo, porque quando a gente fortalece essas virtudes, olha só, porque é por não ter descoberto a beleza que está presente em si. As mulheres, nós não somos capazes de assumir com inteireza, inteiramente, a nossa própria dignidade e valor. Isso é muito forte. Por quê? Porque isso acontece em virtude das inúmeras feridas presentes nos corações femininos e os que marcaram negativamente ao longo de nossas biografias, impedindo-nos de enxergar e perceber a nossa própria verdade e as nossas próprias riquezas. Olha como isso é sério e importante. Isso acomete mulheres que não perceberam amadas, nem aprenderam a se amar, mas que em inúmeras circunstâncias amargaram a decepção e o desafeto. As feridas quase sempre nascem do desamor. Estamos tocando pontos importantes. Elas causam uma cegueira interior, tornando o olhar limitado para perceber o próprio valor e para acreditar em si. Só aqui nós poderíamos discorrer muito sobre o quanto as feridas nos cegam.
nos deixam incapazes, às vezes, de dar passos. Então, as feridas, elas sufocam as virtudes e o bem que deseja desabrochar em nós. Feridas sufocam, olha bem, anotem isso. Feridas sufocam virtudes, o amor e até mesmo o amor próprio. O coração feminino tem o desejo de ser acolhido, estimado e devidamente desvendado. Oh, gente, que coisa maravilhosa. Que lindo que é. Porque nós temos esse coração pronto para amar, não é? Quando nós aprendemos a amar, quando nós tivemos essa virtude tão linda desenvolvida em nós desde a nossa infância, e nós vamos chegar lá, nós temos, sim, a capacidade de desabrochar em nós essa capacidade de amar também, de se doar também, de se entregar também. E nós queremos muito fazer isso, mas muitas mulheres não conseguem. Não conseguem, porque foram impedidas de amar, de receber afeto, de ter essa comunhão tão grande em si, né? Então, quando o afeto é ausente, impera o desafeto e impera a decepção. E isso é uma coisa que nós vemos constantemente em muitas mulheres. Mulheres amargas, mulheres tristes, mulheres que não conseguem enxergar a beleza que têm. Quantas mulheres sofrem com a sua autoestima baixa, com não compreender-se bela, como não compreender o tamanho da virtude que Deus colocou nela, da beleza feminina, da beleza da mulher. Cada mulher, olha que lindo, né? Conhecer-se em um processo de cura interior, que é o que nós estamos fazendo nesse caminhar, se observar, compreender e, por fim, caminhar para a cura das feridas mais profundas de sua história, que fragilizaram seu afeto e tornaram desalegres os seus passos. Parece romântico isso, não é? Mas não é, não. É extremamente doloroso, porque para nós chegarmos a essa compreensão interior e íntima, é necessário que nós nos abramos a esse novo, a nos conhecer interiormente. Quantas mulheres não se conhecem? Quantas mulheres não sabem do que gostam, o que querem, como querem? Quantas mulheres não sabem reconhecer as dores que viveram? Ou até às vezes sabem, mas têm vergonha, medo de expressar, porque foram feridas muito sérias em sua vida, feridas muito importantes, e que elas às vezes têm medo, têm receio, têm uma angústia, e não sabe expressar essa dor. Muitas mulheres não sabem expressar a dor que sentem. Muitas. Elas sabem que sentem. Elas sabem que não estão felizes. Elas sabem que não estão completas. Mas elas não sabem como desenvolver essa fala desse afeto que foi quebrado. E a gente vai entender que cada mulher traz em si, dentro de si, independente da idade, eu com os meus 60 anos, casada, com 3 filhos e netos, meninas jovens de 20, 30, 15, 18, eu não sei qual é a idade mínima para entrar aqui neste grupo, mas toda mulher, 70, 80, 90, enfim, toda mulher que está aqui neste grupo hoje, independente da idade, traz em si uma menina. Traz dentro de si uma menina. Uma menina que deseja ser amada, acolhida, que deseja ser compreendida, respeitada. E isso aí, essa alma de menina persiste em cada coração feminino. Quem nunca? Quem nunca se sentiu assim, fragilizada, querendo esse colo, querendo um olhar mais atento a si?
né? Essa menina gritava: olhe para mim, eu preciso de ajuda. E muitas vezes não foi possível. Então, a menina que viveu experiências duras e o amor não soube vencer, tende a não crescer e a dominar a presente mulher em toda a sua vida. Possuem corpo e idade de mulher, mas estão aprisionadas à criança que dentro delas não soube crescer, tornando-as sempre reféns do medo, da insegurança e de constantes carências emocionais. O que eu estou falando para vocês é algo estranho? O que eu estou falando para vocês é algo que não acontece? O que eu estou falando para vocês é algo que está longe da realidade de cada uma? A gente vai aprender a olhar dentro de si e a reconhecer em cada uma todas essas fragilidades, mas também no caminhar aprender a lidar com cada uma dessas dores, dessas feridas, né? Muitas mulheres possuem corpo e idade de mulher, mas estão aprisionadas à criança que dentro delas não soube crescer, tornando-as sempre reféns do medo, da insegurança e de constantes carências emocionais. A relação que a menina constrói com seu pai, aqui a gente vai entrar num tema importante, vai interferir diretamente na forma como a futura mulher vai enxergar e se ofertar, podendo influenciar diretamente os relacionamentos que ela irá estabelecer. Gente, quem não? Quem não tem em si o pai como exemplo? Quem não tem? Qual a mulher que lá pequenininha, menininha, 3 anos, 2 anos, 1 ano, bebê de colo, 5 anos, 7 anos, idade da razão, não compreendeu que o pai era o seu herói. Era o homem que devia trazer para si uma guarda, um cuidado, um olhar. Nós sabemos disso. Nós que somos casadas, nós vemos isso nas nossas casas, com os nossos esposos. O quanto que as nossas filhas diz assim, né, que o pai é o primeiro amor da vida de uma mulher, de uma menina. As mulheres, isso o livro vai trazer também, em estudos comprovados, elas tendem a encontrar para casamento homens que sejam parecidos com seus pais, na personalidade, no físico. Isso acontece muito. Isso só não acontece quando existe o trauma, quando existe o medo, quando existe o abuso, quando existe o bullying, quando existe a intolerância, não é? Se ela sente que fracassou em conquistar o primeiro homem da sua vida, merecendo seu afeto e atenção, o caminho ficará muito mais difícil posteriormente. Muito mais difícil. Ela vai trazer em si uma guarda armada muito grande com relação ao masculino. Isso hoje é uma questão muito importante da sociedade. Tendem a procurar nos homens, de quem se aproximarem, as realidades que encontraram nos próprios pais. Que a gente estava falando, né? Uma criança que foi amada pelo pai não aceitará alguém que não saiba respeitá-la e amá-la como ela compreendeu merecer a partir da experiência que teve como um pai. E isso é verdade. Isso é verdade. Nós temos, o meu pai, eu vou falar de mim, né? O meu pai era um homem extremamente amoroso, um homem muito digno. E ele era muito doado à família, muito, muito, muito mesmo, muito. Então, eu percebo isso hoje, na maturidade, que o meu esposo traz muitas características do meu marido, muitas. E é muito natural isso. Por quê? Porque nós buscamos
nos nossos parceiros realmente características que foram e são dos nossos pais, quando eles tiveram esse cuidado de cuidar de nós. Vou colocar um outro exemplo também aqui muito, muito forte para mim, que foi uma questão familiar. Tinha, né, minha tia faleceu, uma tia muito querida, e ela sofria abusos do esposo. Traição, abusos, emocionais, só não financeiro, porque ele achava que o dinheiro comprava a felicidade da família. Então, ela sofreu muito, mas o meu avô era um homem extremamente digno, extremamente. Então, em uma situação específica, o meu avô acamado, e ele usava bengala. E o meu tio se atreveu a, em um determinado momento, colocar como que se diz? Maltratar ela na frente dele, sabe? Achar que ele não ia fazer nada. Ele pegou a bengala e na cabeça dele, na minha filha você não bate. E isso me marcou muito, muito mesmo, porque eu vi ali naquela pessoa, naquele homem acamado, fragilizado, com mais de 80 anos, a força de um pai. A alegria da paternidade, a força de um pai e o respeito, né, por sua filha. Então, isso nós precisamos ter sempre em nós essa alegria, né, de lembrar coisas boas do nosso pai, positivas do nosso pai, aonde foi que os nossos pais cuidaram de nós, né, e nos deram. Então, o contrário, aí o livro vai trazer que o contrário também é verdadeiro, né? E não é só homens bons que dão bons exemplos, né? Mas o contrário também é verdadeiro. Pois quando uma mulher que não foi afetivamente amada e valorizada quando criança, terá uma grande dificuldade de perceber-se digna de um amor ativo e respeitoso, enxergando-se como não merecedora de um relacionamento com alguém que seja valoroso, capaz de protegê-la e, enfim, fazê-la feliz. Gente, isso é um tema muito delicado, que vai realmente mexer com muitas mulheres aqui, né? Porque muitas não viveram a experiência do amor recíproco do pai para com elas. E o amor do pai para a mulher é um amor extremamente importante. Há muitas mulheres que viveram experiências muito difíceis com relação ao pai na infância, ou nem tiveram qualquer ligação com a figura paterna. E isso traz consequências graves, evitam relacionamentos intensos com o masculino na fase adulta, gerando em seus corações uma concreta aversão ao masculino. Quem nunca ouviu? Né? Histórias até de amigas próximas, você pode até saber disso, né? Que viveram essas situações. E o livro, o Padre Adriano, com muita sabedoria, coloca uma história de uma jovem. Ele cuidou dessa jovem, né, no período que ela precisou. Então, foi diretor espiritual dessa jovem. Então, ele conta essa história, este caso, que eu vou relatar aqui para vocês muito brevemente. É uma menina que nasceu em um lar de um pai abusivo, alcoolista e extremamente violento. E esse pai levava mulheres para casa, tinha relações com a mulher, outras mulheres dentro da própria casa, e ela via isso, ela via essas relações. E isso criou nela um bloqueio emocional tremendo. Ela se autossabotava constantemente, ela teve uma crise de identidade sexual muito forte, muito grande, e ela teve feridas emocionais que levaram ela a caminhos, a duvidar da própria sexualidade feminina, a não se permitir relacionar com o masculino. Uma única relação que ela teve com o rapaz, ela não foi feliz. Então, ela teve uma grande ferida emocional. E isso trouxe depressão, ansiedade, falta de
uma crise de identidade sexual muito grande, até que ela encontrou esse padre, né, o padre Adriano, e ele ajudou no cuidado com terapia, claro, foi orientada a terapia, psicoterapia, e ela trabalhou muito para encontrar o seu feminino de volta. Curar as feridas. Curar as feridas. E na cura das feridas, ela descobriu que ela não tinha uma crise de identidade sexual. Ela tinha medo, ela tinha insegurança, ela tinha pouca capacidade de lidar com o masculino por medo. Muitas mulheres, ao longo da sua vida, tendem a ser muito autoritária, sabe? Muito dura. Mas isso por conta de situações vividas anteriormente. Então, a gente precisa aprender a se tornar protagonista da nossa história. Protagonista. Sabe o que é o protagonista? Você sabe? O protagonista é aquele que é o principal, é o ator principal. Na novela é o mocinho ou a mocinha, né? Na vida real somos nós. Nós, mulheres, somos as protagonistas da nossa história. Mas nós precisamos tomar posse disso. Nós precisamos tornar-nos protagonistas da nossa história. E só quem faz isso somos nós, tá? Somos nós. Ninguém vai fazer isso por nós. Ninguém. Ninguém. Nem uma amiga, nem um amigo, nem a psicóloga que você vai nas sessões. Não. Cada mulher, ela vai se tornar protagonista da sua própria história. A partir do momento que eu, como mulher, desejar curar as feridas, traumas e inseguranças que eu vivi durante a vida. Então, a partir da busca pela cura interior, que é o que nós estamos fazendo, porque cada vez que nós estamos aqui, cada terça-feira que nós nos reunimos, cada terça-feira que nós conversamos e que nós falamos sobre situações certas que acontecem nas nossas vidas e que o livro está trazendo, nós estamos abrindo caminho para a cura interior. Isso é muito importante, a gente precisa estar atento a isso, para que a graça não passe. Então, a cura, ela vem a partir de uma decisão minha, de uma escolha minha. Tudo é uma decisão, né? Então, a partir da busca interior, de uma decisão pessoal, de buscar ajuda e de entender o que impedia, de dar passos concretos para a sua felicidade, aí sim a gente vai começar a compreender o nosso papel como mulher, como feminina, como dona e protagonista da sua história. Às vezes, quando você começar a mudar, as pessoas vão até estranhar. Vão até dizer, o que aconteceu com você? Você nunca foi assim? Você não é assim, está acontecendo algo diferente. Sim, está acontecendo, eu estou me descobrindo. Eu estou me conhecendo. Eu estou sabendo aonde as minhas feridas estavam me machucando e aonde eu posso melhorar. Compreender essas feridas enraizadas no interior de cada uma vai nos ensinar a nos valorizarmos, não só para nós mesmas, mas para os relacionamentos que nós teremos ou temos na nossa vida. Isso é muito importante, porque tudo o que nós fizermos, todas as escolhas e todas as decisões que tomarmos a partir daqui, vai nos levar a um conhecimento de nós. Então, a gente, como protagonista, a gente não vai permitir que invadam a nossa vida, a nossa história, o nosso coração e nos machuque de graça.
Não. Nós vamos aprender a lidar com essas feridas, né? Que ferem a alma de uma mulher. Traição, falta de cumplicidade, ausência de apoio emocional, frieza nas vivências dos afetos, abusos de várias ordens, bullying. Ai, ai, ai. São tantas feridas. E é na infância que se molda o jeito como a mulher se enxerga, compreende e se relaciona consigo e com o mundo. Se eu fosse abrir aqui para que cada uma contasse experiências próprias de sua história, nós iríamos ver como que cada mulher tem um universo totalmente particular. Que muitas virtudes estão profundamente guardadas, sabe? Lá no mais, bem escondidas mesmo. Por quê? Porque às vezes ela vê que não vale a pena. Não vale a pena se doar, não vale a pena interceder, não vale a pena amar, não vale a pena gastar-se pelo outro, pela família, pelos filhos, pelo esposo. E isso é muito importante da gente compreender na gente. Por quê? Porque a nossa felicidade, ela está em descobrir as nossas virtudes, a nossa beleza. Papa Francisco, ele fala que no momento do livro, né, o padre Adriano, ele cita que o Papa Francisco fala que a mulher foi a obra mais bela que Deus criou. É lindo de ver, não é? Por quê? Porque nós somos realmente essa obra-prima. Nós somos. Nós somos obras-primas criadas por Deus e nós temos que descobrir isso em nós. Nós temos que descobrir esse valor que está aqui, ó, intrínseco aqui, guardado em nós, preso em nós. Porque ele não é para o outro, ele é para nós primeiro. Ele é para nós, para a nossa vivência, para a nossa felicidade, para o nosso amor próprio, para nos descobrirmos como mulher. E a mulher, ela tem essa beleza interior que é capaz de mudar histórias. Se nós olharmos as santas mulheres, quantas mulheres mudaram histórias ao longo da sua vida? Histórias. Por que que nós, essas lindas mulheres aqui, não são capazes de fazer essa mudança de história na vida das outras pessoas também? Mas para começar, para fazer isso, tem que começar aqui, ó. Tem que começar dentro de cada uma. Não é lá fora. Não é querendo que os outros nos vejam, não. A gente precisa se ver primeiro. Tudo acontece aqui, dentro do nosso coração. A partir do momento que nós curamos feridas, que nós reconhecemos as nossas fraquezas, as nossas fragilidades, que nós olhamos para nós como pessoa digna de respeito e de amor, nós vamos valorizar muito, mas muito mais, todos os nossos relacionamentos. E aí sim, nós vamos ser capazes de mudar histórias. Agora vamos compreender um pouco. O livro traz um estudo que o padre Adriano fez, ele traz as feridas emocionais, e nós vamos ver um pouco dessas feridas emocionais. E uma dessas feridas é o medo de ser abandonada. Ai, ai, ai. Como isso é comum, e como, às vezes, isso sufoca grandes relacionamentos. Sabe? Por quê? Porque o medo do abandono, ele veio lá atrás. Ele não veio agora, ele não surgiu hoje. Ele veio lá atrás. Então, olha, aqui o livro traz assim, ó. As crianças têm muito medo da ausência dos pais, o que para elas caracteriza o abandono. As meninas que têm experiências com negligência nas primeiras fases da infância
Podem ter pela vida um constante medo da solidão e da rejeição. Estamos aqui mexendo com alguns corações, certo? Que às vezes vive o medo do abandono. Essa ferida emocional, ela pode ser curada. E é muito bom que a gente faça essas perguntas dentro aqui, ó, do nosso coração. Nós só vamos ter respostas, escutem, meninas, nós só teremos respostas do que nos fere a partir das perguntas que nós fizermos a nós mesmas. Tá bom? Nós não teremos cura interior se nós não descobrirmos o que está afetando a minha vida interior. Tá bom? Então, meninas aqui, a gente vê esses exemplos muito, né? Se a gente abre aí a internet, a gente percebe isso, quantas crianças são abandonadas, e quanto isso vai trazer resposta lá na vida futura. A gente está falando de uma atualidade que é muito dolorosa, mas a gente precisa ver isso em nós e dentro das nossas casas e das nossas famílias. Porque tudo pode ser corrigido com amor, com paciência, com coragem, com determinação, com decisão. Se nós deixarmos as nossas dores se cristalizarem, sabe? Quando uma dor cristaliza, ela é uma dor que é difícil de ser traspassada. Ela não permite a cura. Tá? Ela está tão cristalizada ali dentro que a pessoa fala, eu não sou capaz de mudar. E todos nós somos capazes de mudar. Nós estamos em mudança constante até o fim da nossa vida. Em crescimento. Crescimento emocional, crescimento psicológico, crescimento psíquico, emocional, afetivo. Nós estamos sempre evoluindo. Nós não somos seres estagnados. Nós estamos em evolução constante. E isso a gente precisa compreender para que a gente dê passos verdadeiros rumo à cura interior. E tem uma outra ferida emocional que o livro traz, que é a rejeição ou medo de ser rejeitada. Ai, ai, ai. Isso é sério, hein? A forma como as críticas são feitas muda tudo. Nada é mais destrutivo para uma criança do que ser chamada constantemente de feia, estúpida, burra, fraca ou qualquer outro termo depreciativo. Não é verdade? Quantas vezes lá na nossa infância nós não escutamos, não ouvimos termos como esses dentro de casa ou até fora de casa. E essas feridas, elas estão aí, tá? Você pode não falar sobre elas, você pode não dar muito valor a ela, mas ela está presente no seu coração. E ela, para ser curada, você precisa se perguntar: eu sofro a dor da rejeição? Certo? Outra ferida emocional muito importante é a falta de confiança. Promessas não cumpridas geram um sentimento de desconfiança permanente, que vai ser levado para outros relacionamentos, até mesmo relacionamentos amorosos. Ai, ai, ai. Mulheres, nós sabemos quantas dores a falta de confiança traz. Aí nós temos o ciúme exacerbado, o medo da perda, a capacidade, a não confiança de jeito nenhum, sabe? Vigiar o telefone do companheiro, do esposo, vigiar os locais aonde o esposo está indo,
companheiro está indo, colocar chip para saber, não é? Aonde ele está indo, se ele colocar detetives para vigiar, não é? Porque isso é muito comum. Isso aí é uma ferida da falta de confiança. E você tem que se colocar neste lugar de perguntar, sabe? Dentro de si, eu tenho esta ferida no meu coração? Se tenho, eu preciso ser curada em algum momento. E outra coisa também, outra ferida emocional que o livro traz é a injustiça. Quando os pais são muito frios, são autoritários ou exigem mais do que a pessoa é capaz de dar. Será que a gente é assim com os nossos filhos? Será que já fomos assim em algum momento? Ou será que os nossos pais, né, fizeram isso conosco? Foram extremamente autoritários, rigorosos, não compreenderam os limites, não entenderam o quanto o que faziam era prejudicial e se tornou prejudicial. Então, a gente precisa se fazer também essa pergunta. Aonde está essa ferida em mim? Ela existe? Ou ela não existe? Se não existir, ótimo. Tem mulheres aqui que estão muito bem, obrigada, que vão levar essa experiência à frente, mas que não se sentem assim. E tá ótimo. Graças a Deus, não é? Mas tem muitas mulheres feridas, muitas mulheres extremamente machucadas, e que vão, sim, buscar essa cura interior tão necessária para o progresso espiritual, emocional, psíquico, psicológico, porque nós só seremos completas, só poderemos nos doar totalmente, nós só poderemos dar aquilo que Deus quer que nós sejamos quando nós formos totalmente curadas. Mas é uma coisa interessante da gente falar, não é? Que o nosso maior presente é ter uma igreja sacramental. A maior alegria nossa, sabe? Como católicas, né? Eu não sei qual a religião da maioria ou de todas, mas nós falamos aqui de maneira clara para mulheres católicas. Então, para todas as mulheres, todas, mas nós entendemos que a Igreja Católica traz em si grandes riquezas que podem nos ajudar muito, muito mesmo. Por exemplo, a direção espiritual, a confissão, os sacramentos, tudo isso é riqueza, a palavra, a leitura da palavra, os exemplos dos santos, tudo isso são formas que a gente pode encontrar dentro da igreja de vencer muitas doenças espirituais. É muito importante, aqui eu coloco, né? É muito importante compreender que tudo que nós estamos fazendo é um processo. E o processo, ele tem etapas, tá certo? E que pode demorar mais para umas do que para outras, mas o importante é que as perguntas que surgirem serão extremamente importantes para construir esse caminho de autoconhecimento, para ampliar a visão e percepção de si mesmo. É o que a gente está falando, né? Durante toda essa formação. Que tudo tem que ser colocado. Não despreze nada, nenhuma inspiração, nenhum sentimento, nenhum pensamento que veio no seu coração. Tudo aquilo que veio é importante. Tudo. Porque, de repente, em um momento, essa questão, essa dúvida, ou esse medo, esse anseio que veio no seu coração nessa noite, ele pode ser, sim, um motivo de busca de cura interior. Tá bom? O amor e as surpresas que esse caminho reserva são maiores do que as dores e as feridas possivelmente observadas.
E é lindo. É lindo quando nós nos permitimos a abertura de coração e nos permitimos a cura interior. É lindo. Porque quando nós nos olhamos hoje no espelho, pode ser que nós não nos conheçamos verdadeiramente. Mas no caminho que é seguido e que é proposto deste livro, ele vai nos orientar a partir daqui, de passos dados concretamente, olharmos para o espelho e reconhecermos uma nova pessoa, que às vezes estava bem guardadinha aqui, ó, dentro do coração, sofrendo sozinha, sofrendo no silêncio, com medo, angústias, decepções, não é? As suas feridas. Caminhe na esperança e sobriedade, olhando para si, respeitando o seu processo. Meninas, com muito carinho eu falo isso para vocês. Respeitem o seu processo. Cada mulher aqui é um universo diferente. Cada uma. Cada mulher aqui é um ser digno de amor, de respeito, de esperança, de cuidado, de um olhar atento. Cada mulher aqui. Então, olhem para si com respeito, olhem para si com cuidado, olhem para si com amor. Amem-se primeiro. Quando vocês olharem para a sua história, não a história da sua amiga, nem de nenhuma das mulheres que está aqui, tá bom? Quando você olhar para a sua história, você veja aí, nessa mulher, uma grande lutadora. Uma grande, grande lutadora. Porque você não é o que fizeram de você. Você é aquilo que você escolhe ser ao longo da sua vida. E isso traz para nós uma palavra que nós já dissemos aqui, mas eu vou colocar de novo. Decisão. É um processo, tá bom? Ninguém se cura agora. Agora nós vamos descobrir, destampar, tirar o véu. Sabe quando a gente tira o véu e a gente descobre aquilo que traz sofrimento? É isso que nós estamos fazendo aqui. A partir do momento que esse véu, ele abre-se e eu consigo enxergar as verdadeiras feridas que tem no meu coração e na minha alma, eu serei capaz de buscar ajuda, de buscar um aconselhamento, de buscar um olhar compassivo. Eu garanto, meninas, para vocês todas, existem muitas pessoas que estão dispostas a ajudar, tá bom? Nós não abriríamos um espaço como esse se nós não estivéssemos dispostos a ajudar, ok? Sejam corajosas, sejam dinâmicas, descubram a riqueza que tem em cada uma de vocês, a riqueza pessoal, a riqueza emocional, a riqueza espiritual, a riqueza psíquica de que cada uma tem, porque nós precisamos disso. Nenhuma mulher é uma ilha, somos mulheres e nós tendemos a nos ajudar. É assim que tem que ser. Não se preocupem, estamos apenas começando. Só começando. Ainda teremos um caminho lindo a percorrer. E quando nós descobrirmos quanto de nós ainda pode ser construído aí, ai, que universo lindo que será esse coração. Que universo lindo que será esse coração. E eu estou muito feliz em fazer parte desse caminho com vocês. Muito feliz, de verdade. Eu quero muito ver o rostinho de todos vocês aqui. Eu fico ansiosa olhando para a tela e sabendo, cadê? Né? Cadê a Ana Palmeira? Cadê a Damiana? Cadê as outras 39 meninas que estão aqui? Porque eu sei que cada uma tem um olhar diferente. Cada uma, olha aí,
a Maricélia, a Jusilene, a Ana Palmeira, cadê vocês? Mas que cada uma traz em si essa beleza feminina tão bela e que está se descobrindo agora. Não se preocupem. Não se preocupem. Este caminho é um caminho maravilhoso. Não desistam. Não desistam. É uma vez por semana só, mas nós estaremos reunidas para formarmos esse grande time de mulheres que não desistem. Porque nós começamos assim, não é? Rezando. Mulheres que não desistem. E nós somos esse grupo de mulheres que não desistem. Tá bom? Então, eu acho que é isso, meninas. Eu agradeço imensamente pela paciência, pela confiança, pelo olhar de vocês, viu? Pela oração. Muito obrigada pela confiança que me deram em me permitir estar aqui com vocês mais uma vez. Eu digo que eu sou curada junto com vocês, porque a primeira que escuta sou eu, sabe? E esse ouvido traz muita mensagem aqui para esse coração também, tá bom? Não se preocupem, vocês não estão sozinhas. Nós estamos juntas em um processo e um caminho maravilhoso e que culminará em um grande encontro que o Luciano vai falar. Eu acho que ele deve entrar a qualquer momento. E o Luciano vai falar para nós, tá bom? Obrigada, viu, Ana Palmeira? Muito obrigada por você me permitir estar aqui essa noite e por me permitir transmitir um pouco desse conhecimento, desse livro maravilhoso, que é A Cura da Alma Feminina, do padre Adriano Zandanato. Muito bem, semana que vem eu não sei se serei eu, mas muito obrigada por hoje. Deus abençoe. Nós que agradecemos, Elisete, a sua participação, a sua disponibilidade em vir nos passar, né, a cada uma de nós, esses seus conhecimentos, Aí a que só faz Débora nos aí, ó. enriquecer. E a gente queria aproveitar, saber de você, se você permite, né, que a gente faça alguma breve partilha, ou se alguém quer colocar Sim, qual a mensagem que ficou para mim hoje dessa partilha, ou dessa sim, formação. Se alguém quer sim, realmente falar, se não quiser, a pessoa pode ficar recolhida, mas refletir no que foi falado. sim. E que vocês É convidem também importante. outras pessoas que queiram participar na próxima semana também, né? Sim, Às vezes a gente ainda está faltando, para quem puder deixar aberto as fotos, né? Para a gente tirar foto, de saber quem são as pessoas que estão participando, a gente também agradece. Depois a gente faz sim, uma oração final para encerrar, mas aí se alguém sim. quiser fazer algum comentário, quiser dar alguma partilha, dizer qual foi a mensagem, Eu, sinta-se à vontade para Débora poder quer. participar. então, quando ela Obrigada. falou, Temos tempo sim, tá? Temos é tempo rapidinho, de fazer essa partilha. quando ela Sim, falou que o marido parece com o pai, é verdade. Muito, porque eu pedi o André de joelho na igreja e pedi para o Senhor que ele parecesse com o meu pai. E assim, meu pai foi um pai maravilhoso. Tem um ano que eu perdi ele, mas é uma saudade imensa, eu tinha muitos ciúmes dele. E o meu esposo é muito parecido, até com as minhas filhas. E é incrível, quando ela falou, me tocou muito profundamente, eu estou amando, eu estou encantada. Eu estou fazendo teologia, e assim, peço até oração para vocês que, desde meus 7 anos de vontade, eu já tinha vontade de falar o tanto que o Senhor é maravilhoso, como Ele me deu minha família e um esposo maravilhoso. Eu quero, eu quero falar para o mundo que o Senhor é maravilhoso e a gente precisa resgatar as famílias, né? Então, eu quero pregar para ajudar, para que não separe mais, que a gente sabe que a parte maior que o inimigo quer é atingir as famílias, né? Então, cabe a nós ajudar o próximo, né? Que o Senhor nos botou, plantou nós aqui para isso, para que a gente ajude o próximo e principalmente as famílias, que a gente vê que está se acabando. E eu estou encantada. Nossa, não vou perder mais nenhum dia. Eu já amo essa pessoa, Elisete. Que maravilhoso! Estou muito feliz. E é isso, meninas. Estamos aqui para isso. Que cada uma de nós coloque Nossa Senhora em tudo. Quando eu comecei a colocar ela no meu bolo em casa,
quando eu comecei a botar ela na minha comida em casa, e todos os lugares que eu vou, eu peço que ela vá na frente, mudou tudo. Até os meus filhos chegam, nossa, mãe, que bolo gostoso, que comida gostosa. E é isso, as coisas boas a gente tem que passar, né? Então, eu estou passando para vocês, tanto que Nossa Senhora é maravilhosa. Obrigada. Pessoal, só colocando aqui que o nome do livro que nós estamos estudando é A Cura da Alma Feminina, tá? Padre Adriano Zandoná. Se vocês quiserem adquirir o livro, adquiram. É maravilhoso para você aprofundar todo esse conhecimento que você está tendo aqui, tá bom? Então, fique à vontade. Mais alguém gostaria de falar? Eu tenho a impressão que o Boa Luciano ia noite. pedir esse livro pela Canção Nova, um volume maior, né? E aí também, se alguém quiser, pode fazer um pedido para a gente aqui no grupo e a gente mandar, levar, ou ver como pode, alguém que está mais próximo, né? Para poder a gente vai dizer o valor. Não sei se o Luciano já pediu, mas ele ia fazer esse pedido para a Canção Nova, Maravilha. porque acho que não tem, na Canção Nova daqui acho que não tem, que eu olhei aqui e não tinha visto, na Clareza Norte. Mas eu não sei se ele já pediu ainda. Ele disse que vai Meninas, tem disponibilizar o pelo Kindle, link. tá? Eu estou lendo pelo Kindle, O então, Luciano disse que vai disponibilizar o link com o livro. sim, eu estou lendo Com pelo o Kindle. livro resumido, né? Deixa Ou eu falar resumido mais uma não. coisa. Deixa eu falar mais uma coisa antes que as meninas saiam. Importante. Anotem a data, anotem aí, papelzinho e caneta, tá? Dia 30 de novembro. 30 de novembro. O que nós estamos fazendo aqui, de forma virtual, nós vamos fazer de forma presencial, se Deus quiser, e vai ser um encontro maravilhoso. Maravilhoso. Porque, olha, possibilidade, rezem, porque, como diz o Luciano, é para rezar, né? Porque senão a gente cai só na vontade de trazer para este momento o Padre Adriano Zandoná. Então, vamos rezar, vamos colocar aí nas intenções de vocês, tá bom? Eu quero ouvir mais alguém que queira falar, claro, né? Boa noite. Oi, Jusilene, boa noite. Paz Boa e bem. noite. Cadê Amém. você? Eu queria só falar um pouco desse livro. Eu já tinha lido ele, né? E chegou um tempo aqui em casa que eu queria passear. Tenho uma filha adolescente, então eu queria ter mais um conhecimento para ela. E eu cheguei a um tempo que eu disse assim, filha, leia esse livro aqui e depois me conte o que você achou. Então, todos os dias, ela estava lendo esse livro. E aí alguém me mandou o link e eu falei assim, nossa, é o mesmo livro? Eu já passei o link para meio mundo de mulheres, mas o que eu venho falar aqui é como a Elisete trouxe para nós sobre a referência dos nossos pais. Como é importante a figura masculina na vida de uma mulher. Mesmo que ela não tenha tido, não tenha lembrança, alguma coisa assim, ou ele foi pai, mas foi ausente, mas faz falta. Por que eu estou dizendo isso? Quando meu pai faleceu, eu tinha 13 anos. Então eu fui para o encontro de cura interior e lá Deus me trouxe o meu pai. E quando ele me trouxe, o Senhor dizia ao meu coração que eu não tinha chorado a morte do meu pai. Hoje eu tenho 50 anos, e então eu não tinha chorado a morte de meu pai. Eu não tive luta. Eu falei, meu Deus. E ali eu comecei a ter um choro de saudade. E ali eu falei assim, meu Deus, por que não deixaram eu ver meu pai pela última vez, ou ter a lembrança para dizer para os meus filhos como era o avô. E ali eu fui me questionando. Mas ali eu chorei, o que eu não chorei aos 13 anos, talvez não tinha uma maturidade, não tinha consciência do que era a morte, mas naquele dia eu chorei e pedi perdão por ter sido uma filha ausente e não ter chorado a morte do meu pai. Ou seja,
ele fez falta e faz falta. E aí, como cuidar disso? Como curar isso? E é interessante que meu esposo, ele que nunca teve um pai, ele é um pai 10 para os filhos. Ele é o pai que nunca teve na vida. Ou seja, mas se eu não tivesse o conhecimento da palavra, como eu seria hoje? Eu não seria uma boa mãe. Eu não seria, porque eu não tive um amor de pai. Eu tinha uma mãe, mas não tinha um amor de mãe, né? Assim, a mãe ela é diferente do hoje, né? É muito filho, somos 9. Somos 9, é quase tudo da mesma sequência de idade. E sempre havia. Então, quando eu comecei a ler esse livro, eu comecei a notar algumas coisas que eu fui melhorando em mim, como filha, como esposa, e melhorei a aparência. Porque assim, quando eu disse assim, eu quero aceitar Jesus como o único Senhor da minha vida, então eu não vestia outra roupa. Para mim, eu tinha que vestir somente. Não, eu não tinha que passar um batom, eu não tinha que usar brinco comprido, eu não podia usar nenhuma coisa, não, porque eu tinha que ser exclusivamente de Deus. E esqueci que eu era esposa. E um dia, também, em uma oração de cura, o diácono me dizia assim: Olha, mulher tem que passar batom, viu? Eu ainda lembro. E aí foi me caindo a ficha, o Senhor dizia assim: filha, você tem que andar assim. E hoje, quando eu vou para outros lugares que não seja o momento da igreja, eu já me visto de outra maneira, eu já me visto mais apresentável. Eu falei, meu Deus, como é bom a gente ouvir o Deus. Como é bom. Então, esse livro não é só um livro. Eu penso que é a história e um pedacinho de cada mulher que sofre de uma maneira diferente, mas um pedacinho de cada uma de cura. Eu acho que só você lendo o livro, e Deus é tão bom que não é só ler o livro, Ele agora deu de presente outras mulheres que vai falar desse livro. Que Deus abençoe a cada uma de vocês. Quando Deus colocou no coração de vocês, com certeza aqui no meio de nós, Ele já sabia o que ia causar essa cura interior, né? A cura da alma feminina que está escondida e que o Senhor quer nos curar. Então, que Deus abençoe. E assim, eu vou ficar aguardando ansiosamente para o nosso próximo encontro. Deus abençoe. Amém. Amém. Amém, Jusilene. Então, né, gente, Mais agora... alguém? Eu acho que ainda dá para alguém falar ainda. Dá mais um tempinho. Tem mais alguém que quer falar? Não? Então vamos encerrar. Então, né, a gente já agradeceu, né, Elisete, a disponibilidade dela vir partilhar conosco esse entendimento, esse conhecimento desse livro tão belo, que a gente possa, assim, aproveitar ao longo desses encontros, cada uma dessa formação, cada uma dessa dedicação dela ter dado o seu tempo para vir para a gente, como a Juscelene falou, né, às vezes a gente faz uma leitura, mas a interpretação talvez não seja a mesma. Quando a gente ouve a pessoa falando, a gente vai abrindo a mente de uma forma mais clara. Então, que a gente possa aproveitar, sim, esse momento e vamos fazer um agradecimento, fazer uma oração pela Elisete, porque o Espírito Santo sempre continue guiando, né, iluminando nessas formações, nessa dedicação, e depois a gente faz uma oração final para agradecer por esse momento, por estarmos juntos aqui
e poder participar de outras vezes. Então, vamos rezar uma Ave Maria para Elisete, cada uma faça do seu coração, e a gente vai pedir para que o Espírito Santo ilumine. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E agora, nesse momento, né, nós vamos agradecer nós mesmos com as nossas palavras, cada uma da forma que achar, como possa se expressar, agradecendo a Deus e ao Espírito Santo por esse momento de nós estarmos aqui reunidos. Então, nós queremos louvar e agradecer, Senhor, por esse momento, por essa partilha, por essa dedicação de cada uma, por esse tempo que cada uma disponibilizou para vir ouvir a sua voz, para vir ouvir a sua voz através do outro, mas que veio nos fortalecer, nos guiar, nos conduzir e nos iluminar. Quando a gente pede nesse texto, vinde Espírito Santo, vinde me iluminar, me fortalecer e me conduzir para eu não desistir nem desanimar, são essas palavras, é isso que o Senhor quer, que a gente sempre repita essa ejaculatória, para que a gente não desista das dificuldades que vêm nos nossos caminhos, mas para que possamos, sim, perseverar. E perseverar nessa formação, perseverar nos ensinamentos que a gente está tendo, para que a gente possa, sim, seguir cada vez mais firme e confiança e na esperança de que o Senhor é o Senhor das nossas vidas, é o Senhor que nos rege, é o Senhor que nos ilumina, é o Senhor que disponibiliza todos os nossos ensinamentos. Basta que nós abramos o nosso coração para receber. Então, vamos rezar agora para o nosso anjo da guarda, agradecendo por ele estar sempre próximo de nós. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me guie, ilumine e amém. Queremos agradecer a todos esse momento e convidando para a próxima semana, próxima formação, que é a continuidade desses livros. E como a Elisete já falou, no dia 30 de novembro terá um momento com essa formação presencial. Então, ela já falou, só reforçando que vocês possam sim chamar outras pessoas que queiram participar desse momento de formação, que a gente vai disponibilizar o link. A gente ainda está no Meet, né, que é uma forma que a gente tem, que todos possam entrar e participar. Então, por isso que a gente está fazendo esse tipo de reunião nesse mesmo sistema do Google Meet. Às vezes não é tão fácil, a pessoa entra quando faz a formação, ou faz a inscrição no form, acha que já está no grupo, ainda não. Faz a formação no form, mas aí tem que entrar no link para a gente poder, quando a gente disponibiliza esse link, que a pessoa consegue participar. O Luciano quer falar, eu vou disponibilizar a Luciana agora, que ele vai dar uma palavrinha. Tá bom? Boa noite a todas e muito obrigada pela participação. Boa noite, tudo bem? Ele me conhece, eu sou Luciano, né? Eu só queria saber de onde é que a gente, primeiramente, está de onde falando, já está encerrando aqui, né? Qual a cidade que você fala e o estado? Pode abrir a sua câmera e falar? Aí vai falando, na hora que eu terminar, o outro já vai falando a cidade que você está, só para a gente entender com o que a gente está falando. Salvador, Bahia. Peraí, uma de cada vez, Quem é vai. de Salvador, gente? Você é de Salvador? Candeias. Ah, você! Legal! Olha aí. Bom. O que mais? Angélica, Candeias, Bahia. Fortaleza, Angélica? Isso, de Fortaleza. Uau, legal! Maísa Gama, Débora Gama. Ana Maria. Ana, cidade ocidental, Goiás. Gama, Eldorado. Sou Luciene, Águas Lindas de Goiás. Sirlene, Valparaíso. Juraci Gama. Candeias, Bahia. Ana Maria Gama. Vamos lá, gente, tem mais gente aí, vai lá, me ajude aí, não saia não. Luciana, Santa Maria. Santa Maria, Gildete Guará. Guará, Taquinha Gama. Rafaela. Guará. De onde você é, Rafaela?
Quem vai ao paraíso, mulher. Quem vai ao paraíso, só mora em paraíso. Não te ouvi. Guará. Guará. Legal. Ela não dá espaço para a gente falar. Luceli, de onde você é, Luceli? Eu sou aqui do Gama mesmo. Legal. Ana Maria. Planaltino, DF. Uau, longe, hein? Legal. Posso falar? Uhum. Boa noite, eu sou Oh, de a Bahia é mais longe. Né? Gente, que coisa linda. Tanta Que mulher é Maricélia maravilhosa. e Dona Edilene, de Valparaíso. Somos vizinhas. Aí, que bom. O Islane é de onde? Flávia. Isso. Flávia é de Taguatinga. Também. Taguatinga. Eu sou de Setó. Setoró. Muito bom. Petoró. Legal. Uhum. Ótimo. Muito bem. Tem mais alguém que quer se Gente. apresentar? A cidade de onde é que é? Não? Então, pessoal, olha só. Eu queria pedir para vocês mais uma orientação, tá bom? Acho que a Convida Maria mais alguém. Conceição quer falar de onde ela é, Luciano. É? Então, por favor, pode falar. Recife? Olha aí, Recife. Luciano, Recife. Tem Legal. Nordeste da empresa aqui. Maravilha. Uau. Assim, a gente queria pedir que vocês convidassem mais alguém para participar do grupo. É aberto. Toda terça-feira vai ter, tá? Se organiza teu caderno, teu diário espiritual. Eu vi que algumas pessoas estavam anotando aí, né? Então, o que vai acontecer? Durante essa semana, você vai tirar 5 minutos para fazer uma oração com o que você escreveu. Você não escrevi nada. Para um pouquinho, né? Hoje ou amanhã, e tenta lembrar do que você e anota. E você vai fazer um momento orante com Deus. Então, a cura, ela acontece pela oração. A formação que a Elisete traz para a gente, como eu, né? Do que o livro apresenta, ela é um instrumento para que você possa usar na sua vida. Então, assim, todas vamos ter um diário espiritual, né? E, se possível, né? Aquelas que podem ir à igreja, né? Iam à igreja, no silêncio, visitar o sacrário, fazer uma oração na igreja em algum momento, não precisa ser amanhã, pode ser no sábado, no domingo. Mas se você não pode ir à igreja, faz no teu quarto isso. Ou em algum lugar que você sente à vontade, tá bom? Então, o diário espiritual serve para isso. Uma outra questão. Você vai anotar aí o nome de 5 amigas que desabafam contigo. Tá todo mundo com a caneta aí? 5 amigas que toda vez te mandam uma mensagem. Olha, fulano, aconteceu isso. Meu Deus do céu, você não acredita. Tem? Lá em Recife não tem isso, não tem? Tem nada? Na Bahia, já pensou em Salvador? Não tem. Esse povo não procura ninguém, não, para falar, não. Lá em Fortaleza, vou falar só lugar perto, né? Para a gente passear. Quem sabe esse encontro é aqui, em Brasília, esse ano. Quem sabe o ano que vem em Recife. E no outro ano na Bahia, e no outro em Fortaleza, já pensou? O presencial. Mas é só para falar assim para vocês, né? Deus tem muito para fazer na nossa vida. Muito, 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 muito. Então, nós vamos ter ainda mais, pelo menos 8 encontros. Organiza a sua vida. Não deixa o demônio te tirar daqui, não. Não deixa a tentação, que vai aparecer muita coisa para tirar. Sabe? Mas você vai colocando em oração esse dia de hoje, porque é um dia muito importante para a nossa vida espiritual, tá bom? Eu te convido, né, a acompanhar as formações que tem na comunidade. No sábado vai ter formação 18 horas, vai ficar gravado no YouTube da comunidade, sobre doença espiritual. Vale muito a pena, né? Porque faz parte também da nossa cura e libertação, tá bom? Então, assim, muito obrigado. Se alguém precisar de algum aconselhamento, de alguma orientação, né? Tem a própria Elisete, tem a Ana Amélia, tem a Flávia, né? Tem as mulheres que fazem parte já do texto. A gente vai disponibilizar para vocês a fórmula do texto, né? Das mulheres que não desistem, Santa Rita. Essa semana ainda deve chegar no e-mail, tá? Teve alguém que não recebeu o e-mail? Depois pode me mandar o e-mail no privado que eu te mando lá a fórmula, tá? Joia? Então, assim, você vai convidar mais 5 mulheres para participar disso aqui. Vale a pena?
Eu espero que tenha, né, que compense e que você realmente possa convidar mais 5 mulheres para que ela possa realmente receber essa formação. Muito obrigado, Elisete. Eu passo a palavra para a Ana Amélia. Que Deus abençoe o esforço de todo mundo até agora, viu? Não, é só agradecer mesmo, né, o pessoal, a participação. E vamos finalizar, e permaneceremos unidas em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Obrigada e boa noite a todos. Santa Rita interceda por cada uma de nós. Se puder, abre a câmera aí para a gente fazer uma foto final. Boa noite. Boa noite. Isso, valeu. É assim. Sai aqui, Arthur. O Mad. O que fez aqui, Arthur? Sai, sai. Porque tá gastando ligação, será que eu não saio, não? Eu não tô conseguindo ligar pra sua tia. Vem cá, mais. Acho que não fiz isso aí. Tira aí, se eu sair.